Presidente, primeiro eu quero elogiar aqui o nosso relator, que acabamos com a questão da narrativa. Vossa Excelência está trabalhando muito bem com dados concretos. Só para corrigir, foi colocado aqui na fala anterior que a ressuscitação se foi 2021, não foi corrigida, 2023 que ela foi corrigida. Presidente, tenho aqui, ó, eu achei que só o careca do INSS é que circulou por aqui, mas não. Tenho aqui uma declaração do presidente da CONTAG. O CONTAG, no dia 4 de junho de 2019, o senhor Aristides Santos, presidente da CONTAG, fez 253 emendas na medida provisória 871, das quais 14 era para retirar completamente o recadastramento e também passar para 5 anos o recadastramento. Essa é a realidade. E ele diz aqui, ó, declaração do presidente, foi uma luta nas ruas e nos gabinetes dos parlamentares que contribuiu para diminuir os efeitos extremamente negativos da medida provisória. Essa fiscalização tem efeito extremamente negativo para quem? Agora sabemos que era negativo para quem queria roubar. Os mesmos que visitaram os gabinetes dos parlamentares, está aqui, 253 emendas da oposição. Então, começa por aí. Segundo, o que houve com relação, para matar esse assunto definitivamente, o que houve lá na transição foi uma demanda dos peritos, e por sinal, a demanda maior que estava acontecendo no INSS era seguro-defeso e aposentadoria rural. E aí, o presidente, depois de 30 anos, mandou uma medida provisória, essa daqui, que eu fui o presidente da comissão. Então, qual a atitude? Qual o presidente que fez isso para fazer realmente o controle dessas fraudes do seguro-defeso e também do INSS? Jair Messias Bolsonaro. Ponto. Agora, eu pergunto à nossa querida Eliane, que parabenizo pelo trabalho. Eliane, por que a CGU, como órgão técnico de controle, concordou com a ação da AGU, que blindou as entidades mais críticas e com mais evidentes laços políticos com o governo? Ignorar a análise técnica da sua diretoria ou a CGU participou ativamente desta decisão seletiva que protegeu os maiores arrecadadores do esquema, que era a CONTAG e o Sindinap? E por acaso, a Lei 13.019 de 2014, ela é muito clara no artigo 39. Parente até segundo grau não pode ter nenhuma relação ou convênio com nenhuma instituição. Então, tanto a CONTAG quanto o SINAP nem poderiam estar com o acordo de cooperação com o INSS, porque a lei proíbe. E a CGU nunca fez nada com relação a isso? Primeira pergunta. Em relação aos processos de apuração, senador, as instaurações dos procedimentos administrativos de responsabilização, eles estão sob a responsabilidade de outra secretaria, da Secretaria de Integridade Privada. Então, eu desconheço de que forma houve essas tratativas entre a AGU e CGU em função da instauração desses processos administrativos de responsabilização. Especificamente em relação às análises que eram feitas no âmbito do INSS, na formalização dos ACTs, no nosso terceiro relatório nós fazemos uma análise amostral, pegamos todos os ACTs vigentes em 2025, em abril, e fizemos para trás uma amostra por ano de 3 ACTs por ano de análise. Vossa Senhoria lembra se a CGU chegou a analisar os acordos de cooperação do INSS? A CGU chegou a analisar isso? Porque, de fato, eu estou dizendo aqui, os dois não poderiam sequer ter assinado. Especificamente, estes ACTs, eu tenho a impressão que eles não constam da amostra, porque a amostra que foi feita, ela foi feita de acordo com os ACTs que foram formalizados nos últimos anos e estavam vigentes, e de acordo com materialidade. Ok. A CGU considera que a dispensa de biometria para o sindicato dirigido pelo irmão do presidente Lula, contrariando alertas técnicos e decisão do TCU, foi um ato de improbidade administrativa e de favorecimento pessoal. Que medida a diretoria da CGU tomou para punir os responsáveis do INSS
que deliberadamente criaram essa exceção para uma entidade que é mais que politicamente conectada. É o parente do presidente Lula. Especificamente em relação ao procedimento de dispensa de biometria. Estamos falando que, a partir de março de 2024, uma instrução normativa do INSS passa a regulamentar os ACTs e, para a formalização do ACT, faz-se necessária a biometria. E houve, então, uma excepcionalização para a utilização da biometria, ou para a não utilização da biometria, e ela alcançou todas as entidades. Não estamos falando especificamente de uma ou outra, ela acabou alcançando todas as entidades. Sim, houve uma excepcionalização. No âmbito da auditoria, isso foi ponderado à época, porque a excepcionalização foi feita em maio. Consta do relatório de denúncia isso? Ele consta do terceiro relatório. Tá. A CGU avaliou também o impacto dessa norma, porque é uma instrução normativa 162. Exatamente. A instrução normativa 162 de 2024, de março, ela criou critério de dificuldade e punição das entidades fraudulentas, colocando aí um percentual de 5%. Só poderia ser analisado aquelas entidades que tivessem 5% de reclamação. Ou seja, a CGU avaliou o impacto dessa norma e questionou por que essa norma favorece justamente as entidades com maior volume de desconto e que mais roubaram os aposentados. Ou a controladoria se omitiu diante de uma regra que, na prática, foi criada na gestão petista para anistiar as irregularidades cometidas pelos maiores e mais influentes culpados deste esquema. Senador, especificamente em relação a essa instrução normativa, ela é a primeira instrução normativa que trata especificamente dos descontos associativos. As anteriores, elas tratavam da concessão de benefícios e também tinham alguns artigos que tratavam dos descontos. Quando se fala, então, desses 5%, ele traz como uma obrigatoriedade de fazer alguma fiscalização. Então, eu acho que essa instrução, ela traz uma obrigatoriedade de fazer a partir daí, sem prejuízo de fazer antes disso também. Sim, mas é evidente que já não faziam nenhuma, imagine-se com isso, né? Então, 5%, a realidade, beneficiou a CONTAG e o Sindinap, que é um volume muito alto, e 5% disso dava um valor muito alto. Mas eu perguntaria ainda, porque meu tempo também está esgotando, por que as auditorias financeiras da CGU permitiram que a atual gestão do INSS não só deixasse de cobrar os custos operacionais das entidades, mas também realizasse repasses bilionários a associações com pendências fiscais, usando o dinheiro do contribuinte para subsidiar um esquema roubo e descumprimento do decreto 3.048 de 99. Ou seja, o INSS gastou mais de quase 6 milhões de custo, não repassou para as entidades, absorveu o custo. Tem conhecimento disso? Na verdade, parte do custo é absorvido pelo INSS, inclusive essa era uma das recomendações que nós tínhamos em relação aos empréstimos consignados e trouxemos para os descontos associativos também, que houvesse adequada mensuração dos custos pelo INSS para que esse custo também não estivesse na autarquia na execução dessas transferências. Mas é importante que se diga que uma parcela dos recursos, ela também acabava sendo retida para cobrir esses custos. Como a CGU, em suas auditorias de conformidade, permitiu que os dois maiores e mais irregulares acordos de cooperação do INSS continuassem ativos, mesmo violando de forma tão clara a cláusula antinepotismo, que é a Lei 13.019 de 2014. Essa falha em recomendar o cancelamento imediato desses acordos ilegais não demonstra uma forma seletiva de fiscalizar, que se torna rigorosa com entidades pequenas e totalmente flexível com entidades dos amigos, aliados e parentes? Na verdade, essa auditoria ela foi ampla e pegou todos os acordos de cooperação técnica que estavam vigentes em março de 2024. Vigentes e com descontos, porque existiam acordos vigentes sem descontos, esses naquela oportunidade não foram vistos. E a auditoria abarcou a totalidade das entidades, inclusive os PAR abertos pela CGU estão abarcando também a quase totalidade dessas entidades. Concluir só, presidente. Foi feito um acordo, eu gostaria de... Acho que a CGU também participou desse acordo. E eu pergunto, o que a gente percebe, DPU, CGU, AGU, parece que defende o interesse das empresas e não dos aposentados e pensionistas. Por quê? Pergunto.
no acordo celebrado para devolução dos recursos, há uma cláusula obrigando o aposentado a retirar qualquer ação judicial ou não entrar com novas ações, porque nós temos no Código de Defesa do Consumidor que tem que devolver o dobro. Vossa Senhoria, a CGU assinou esse documento também concordando com isso? Não, a CGU não participou da discussão desse acordo. Só a AGU? Sim. Ok. Ok, presidente. Eu ia pedir mais 6 minutos, mas acho que vou colaborar com os colegas.